Bom dia, tudo bem com vocês? O devocional de hoje fica lá no Evangelho de João, no capítulo 21. Nós vamos ler o primeiro, né? Diz assim: Depois disso, Jesus apareceu novamente a seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que aconteceu. Estavam ali Simão Pedro, Tomé, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois discípulos. Simão Pedro disse: Vou pescar. Nós também vamos, disseram os outros. Assim, entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Então perguntou: Filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Não, responderam eles. Então ele disse: Lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão. Fizeram assim e não conseguiram recolher a rede de tão cheia de peixes que estava. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia removido para trabalhar, e saltou na água. Os outros ficaram no barco e puxaram até a praia a rede carregada, pois estavam a apenas uns 90 metros de distância. Quando chegaram, encontraram um braseiro no qual havia pão e peixe. Jesus disse: Tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e carregou a rede para a praia. Havia 153 grandes peixes e, no entanto, a rede não arrebentou. Que lindo essa passagem, né? Essa história, essa parte da vida ali dos discípulos, né? Bom, como a maioria de nós sabemos, aqui nesse capítulo Jesus já havia sido crucificado, né? E conta que os discípulos eles estavam, eu acredito que até meio entristecidos, né? Os discípulos tinham acabado de perder Jesus, né? O seu amigo, o companheiro, o Salvador, aquele que havia chamado cada um deles para segui-lo, e eles viveram tantas coisas lindas com Jesus. E aí, de repente, eles se deparam com essa situação da crucificação, né, da morte de Jesus. Então, aqui no capítulo 21 fala que eles foram para a praia, né? Pedro, eu acredito que eles se reuniram ali e foram ficar juntos, né? Permanecer juntos. E eles foram, fala que eles foram para a praia, né? E eu acredito assim, eu fico imaginando um pouquinho a cena, né? Eles sentados ali na praia, conversando, relembrando tudo aquilo que eles haviam vivido com Jesus, os bons momentos, né? Os milagres, a ressurreição, né? De Lázaro e tantas outras curas e milagres que Jesus havia feito com eles e que eles tinham testemunhado. E por algum momento Pedro fala assim: eu vou pescar, quer saber? Eu vou pescar, eu acredito que até por um alívio ali, né, de pensamento, para distrair a cabeça, para tirar um pouco, né, daquela falta, aquela dor ali que eles estavam sentindo do mestre. Então Pedro fala: Eu vou pescar, e os outros discípulos também falaram: Não, nós vamos com você também. E eles entram no barco e eles vão pescar. Então, aqui fala que eles passaram a noite inteira no mar pescando, jogando rede e tentando ali, de alguma forma, suprir aquela falta, aquela necessidade com o trabalho, né? Coisa que também muitas vezes nós fazemos, né? Às vezes passamos por uma situação triste, uma situação complicada, às vezes uma situação de aperto na nossa vida, e a gente quer distrair a cabeça. Muitas vezes a gente pensa assim: eu preciso viajar, eu preciso fazer alguma coisa para distrair porque eu estou vivendo sob pressão. Então os discípulos vão para o mar. E o que acontece com eles? Eles não pegam nada. Então eles começam a voltar e eles, assim, chateados, porque além de frustrados e entristecidos, ainda eles estavam frustrados por não ter conseguido pescar nada. Então de longe Jesus avista, né? E fala para eles assim: Vocês têm peixe para comer? E eles falam: Não, não temos. Aí Jesus fala: Então joga a rede para o lado direito,
que vocês vão pegar. Então eles pegam e eles jogam a rede e eles quase que não conseguem puxar a rede de tanto peixe que tinha. Mas sabe uma coisa que me chamou a atenção hoje, me chamou a atenção nessa passagem? Foi que quando João, né, ele fala para Pedro assim, olha, é o Senhor, né? João, ele identificou que aquilo só poderia ter acontecido segundo a palavra de Jesus, poderosa, né? Desculpa, irmãos. E aí, então, o que que acontece? Quando ele fala isso para Pedro, Pedro sempre muito impulsivo, Pedro ele pula, né, no mar e ele vai ao encontro ali de Jesus, né, naquela ânsia de chegar assim diante do Senhor e ver Jesus, né, e talvez abraçar, se lançar nos pés de Jesus e testificar, olha, é o Senhor mesmo. Então fala que Pedro ele pulou no mar, ele se vestiu e ele pulou no mar e ele foi, né, ao encontro do Senhor. E os outros discípulos ficaram no barco e puxaram até a praia as redes. Só que aí no versículo 9 fala que quando eles chegaram, encontraram um braseiro no qual havia pão e peixe. Olha só, enquanto eles estavam obedecendo ali, né, uma ordem do Senhor, olha, voltem e joguem, lancem a rede do lado direito. O Senhor já havia providenciado para eles, já havia deixado tudo preparado, já tinha fogo, já tinha peixe e já tinha pão. Né, no braseiro ali já estava tudo certinho, Jesus já tinha preparado todas as coisas, né? Se Jesus quisesse, Jesus teria multiplicado aquele pão e aquele peixe e eles não teriam voltado, né, no mar e lançar para jogar a rede mais uma vez e tentar mais uma vez. Mas é aí que está o segredo, aí que está a bênção. O Senhor, Ele não quer te dar, Ele não quer me dar nada. Não tem que ser nada de mão beijada. Ele quer que nós aprendamos a obedecer aquilo que Ele nos pede para fazer. Aí, quando nós obedecemos ao Senhor, além de nós conseguirmos ter um bom êxito, uma boa pescaria, conseguirmos alcançar o objetivo, o Senhor ainda já está com tudo preparado para matar a nossa fome e a nossa sede. Então, quando eles voltam, estava ali tudo preparado. E o que o Senhor me fala? Filha, continua a obedecer, continue a obedecer. Quando eu lhe der algo, quando eu te liberar uma palavra, quando eu te der uma estratégia, quando eu colocar algo no seu coração e te pedir para que você faça aquilo, obedeça, simplesmente obedeça, porque a minha bênção vai estar sobre você. E além disso, nesse processo de obediência, o Senhor estará preparando pão, o Senhor estará preparando peixe e o Senhor estará preparando fogo para suprir, sabe? O fogo para queimar o meu coração, o pão para me alimentar, o peixe para me alimentar, o pão e o peixe para te alimentar e o fogo para queimar o teu e o meu coração, o fogo do Espírito Santo. Essa obediência, ela gera no nosso coração isso, sabe? Quando nós obedecemos, quando nós temos o prazer de obedecer a Deus, quando nós temos essa prontidão em obedecer ao Senhor, Ele mesmo prepara todas as coisas para nós, Ele mesmo libera a palavra dEle, uma palavra de ordem aos anjos ministradores para que eles venham e nos sirvam daquilo que nós necessitamos, daquilo que Ele já sabe que nós necessitamos. Então nós precisamos entender que nós precisamos obedecer a Deus, obedecer a Sua palavra, obedecer aquilo que Ele tem nos liberado através das promessas, através da palavra dele. Nós precisamos permanecer fiéis ao Senhor, à palavra do Senhor, que com certeza a provisão do Senhor não vai nos faltar. E além de nesse processo de obediência, a provisão, ele nos enviar provisão, ele fazer com que a gente volte com as nossas mãos cheias das promessas, das bênçãos do Senhor, Ele ainda estará preparando o alimento
pão. Ele mesmo diz: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, quando eles voltam e eles veem ali que Jesus já tinha preparado um braseiro, que tinha peixe, que tinha pão, isso me mostra que enquanto eu obedeço a Deus, Ele tem preparado pão para mim, Ele tem alimentado a minha vida, Ele tem alimentado o meu coração, Ele tem alimentado a minha alma com uma palavra viva que é Ele. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Então, que nós possamos aprender isso, a confiar na palavra do Senhor, na palavra liberada que o Senhor tem nos dado, e que nós possamos nos apegar a isso e saber que enquanto nós estamos no processo de obediência, o Senhor está no processo de alimentar o nosso coração e a nossa alma, e de queimar o nosso coração com a palavra dele e de nos suprir, de nos encher. Então, guarde essa palavra no seu coração, obedeça ao Senhor, creia na palavra do Senhor, porque com certeza Ele está providenciando para mim e para você provisão dos céus. Seja lá o que você precisa, confie na palavra do Senhor e obedeça. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.